meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim, estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse é um tema a qual vai falar de testemunha, né? Que vai falar o tema que é unidade que testemunha, que evangeliza, né? Nós estamos aí com uma série de temas falando da comunhão, falando da unidade, falando da importância de sermos um. E Jesus, ele enfatiza isso. Sabe o que é interessante, irmão? Se você for pesquisar no dicionário, a unidade, quer dizer, pode se referir a vários conceitos, mas geralmente significa a qualidade do que é único, indivisível, ou a ação de estar junto, formando um todo. Pode ser um número um, uma medida padrão, ou concordância, harmonia entre pessoas ou coisas. Então, unidade, interessante é que quando você vai no mercado, ou você vai em alguma loja, quando você leva alguma coisa que é uma unidade, é o preço pela unidade, você vai lá e paga a unidade, se você quiser levar 2 unidades, 3, e assim vai. Só que quando a gente fala de unidade, aqui falando de igreja, significa a qualidade, né, daquele que é único. Ou seja, quando a gente chega aqui, cada um é uma pessoa diferente, você é uma pessoa diferente, eu sou outra pessoa diferente, nós temos classes diferentes, nós viemos de estados diferentes, né? Eu mesmo aqui nasci em São Paulo, a Jane nasceu no Piauí, cada um tem sua unidade, a sua característica única. Porém, quando a gente chega aqui na igreja, essa unidade, ela começa a tornar uma pluralidade. Qual pluralidade? De sermos um, assim como uma igreja. Porque o Jesus, ele disse, olha, é necessário que a gente seja um. Por quê? Um, como eu e o Pai, nós somos um. A igualdade de estar com Jesus. Então, quer dizer único, não quer dizer ser uma pessoa só. Ser único quer dizer a qualidade daquele que é único e se torna único uma igreja só. Então, a adoração aqui é coletiva. Então, quando nós viemos adorar, nós temos a nossa oração particular na nossa casa, nós temos a nossa vida lá no particular, mas quando nós viemos para a casa de Deus, é uma unidade. Então, ele fala, é uma medida padrão ou uma concordância, harmonia entre pessoas e coisas. Então, falando de unidade, é isso. A oração que Jesus faz, que é o tema aqui, se você ler lá, ele fala assim, ó, eu não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. E aí ele continua falando, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então imagine, irmão, quando a gente acredita em Jesus, a gente começa a praticar as obras que Jesus nos ensinou. E aí quando a gente começa a praticar as obras que Jesus nos ensinou, as pessoas vão olhando aquilo que nós estamos fazendo. E aí nós começamos a testemunhar o que Cristo fez na minha vida. E Cristo, ele é tão bom na nossa vida, irmão, que a gente não consegue ficar só pra gente. Jesus, ele é tão bom, irmão, que a gente tem a necessidade de compartilhar Jesus. E essa necessidade de compartilhar, irmão, é falar, olha, a minha igreja, ela é uma igreja que está aqui para abençoar a vida das pessoas. A minha igreja, ela está aqui para poder prestar a comunhão. Nós entendemos que a igreja não é um local onde a gente vem para passar o nosso tempo, não. A igreja é um local onde a gente vem aqui, talvez cada um com o seu problema e com a sua dificuldade. Mas nós viemos aqui, irmão, para louvar a Deus. Nós viemos aqui para agradecer a Deus. Irmão, e se o problema é ele continuar depois que esse culto acabar, irmão, eu vou continuar louvando a Deus, porque eu aprendi que eu não busco Ele pelas coisas que Ele pode me dar, eu busco Ele por aquilo que Ele já fez. Irmão, você já percebeu que antes mesmo de nascer, Ele já tinha morrido por você? Antes mesmo de eu nascer, irmão, um preço já havia sido pago pela minha vida, e eu não merecia. Então se eu nasci, irmão, eu já nasci já com Ele, que já foi pendurado no Calvário. Irmão, sabe o que é interessante desse capítulo 17? É que Jesus, ele faz 3 orações. Irmão, Jesus gostava de orar, irmão.
Jesus gostava, Jesus ele fazia assim, peraí, deixa eu ver se o povo está distraído. Por quê, irmão? Porque Jesus ele estava lá no meio do povo e ele ficava apertado pela multidão. Quando Jesus estava lá, alguém sempre queria uma cura. Alguém sempre queria uma palavra. Alguém sempre queria Jesus. Você vê Jesus trabalhando muito. Só que você vê Jesus ele esperando uma distração do povo. Pera, o povo está distraído aí, eu acho que eu vou orar. E Jesus ele gostava de orar, irmão. Eu peguei textos aqui que fala que Jesus orava. E aí Deus colocou aqui, sabe por que as coisas dão erradas? Porque nós começamos agindo. E sabe como Jesus começa? Jesus começa orando. Irmão, as coisas dão errada na minha vida e na sua vida porque a gente começa agindo. A gente sempre quer agir. A gente vai lá procurar um emprego e a gente vai, eu vou mandar o currículo, eu vou lá bater naquela porta, mas esquece que primeiro se eu orar e falar, Senhor, me direciona pela porta, me direciona aquela porta que seja bênção para mim. Irmão, a gente pensa que toda porta que é aberta é de Deus, às vezes não é. Às vezes a porta que é aberta vai tirar você do culto, vai tirar você da igreja, vai tirar você dos caminhos. E aí a gente acha que toda porta é aberta por Deus, mas não é, irmão. A porta que é aberta por Deus, quando você ora a Deus e fala, Senhor, eu preciso de um emprego, você dá detalhes a Deus, irmão. E quando você dá detalhes a Deus, Ele faz detalhes. Não é ensinando Deus a trabalhar, é pedindo aquilo que vai de encontro com a vontade de Deus. Irmão, quando você pedir algo que vai de encontro com Deus, irmão, Ele vai fazer. Semana passada eu comentei com o pastor, olha, se você pedir dinheiro a Deus e o próximo não tiver incluído nesse, a resposta vai ser não. Irmão, se eu for pedir dinheiro para Deus, o próximo tem que estar incluído. Irmão, porque a gente é muito individualista. A gente vai para a oração e a gente fala, Senhor, abençoa minha casa, minha família. E a gente começa uma lista de pedidos para Deus. E aí Deus fica pensando lá, mas cadê o próximo nessa oração aí? Cadê o vizinho? Cadê lá? Cadê os missionários? Cadê? Essa oração aí está muito individualista. E aí Deus fala assim, cadê? Onde vai ter o próximo aí? Irmão, precisamos ir para a oração, irmão, pedindo a direção para Deus. Então comece orando. Você vai empreender, irmão, comece orando. Fala assim, eu vou colocar Deus na frente. Às vezes eu acho que eu sou um pouco doido. Falei, pastor, vamos fechar essa igreja aqui, vamos orar, pastor. Fechar uma porta e ficar o dia inteiro orando aqui. Mas, irmão, isso é uma vontade, é um desejo do meu coração em orar. Porque eu aprendi com um mestre em ter uma vida de oração. E às vezes, irmão, o mundo lá fora nos tira desse propósito que é orar. Porque, irmão, sempre quando você for orar, vai ter empecilho, irmão. Pensa que você vai falar assim, não, eu vou lá tirar 1 hora de oração. Irmão, vai acontecer problema nesse meio do caminho. O telefone vai tocar. Você vai lembrar do que você precisava fazer. Aí quando passar todo esse tempo, já chegou a noite, você fala, agora eu estou cansado, agora eu não vou orar mais. E no outro dia, irmão, a correria começa do mesmo jeito e você não lembra de orar. Você não lembra, e eu não estou falando, irmão, de ser um crente careta, de estar 24 horas em oração. Não é isso, irmão. É você ter uma qualidade de oração com Deus. É você deixar aquilo que você precisava fazer, falar, cara, hoje eu precisava, sei lá, lavar o carro, hoje eu precisava, sei lá, arrumar alguma coisa que está quebrada na minha casa. Não, eu vou orar, eu vou renunciar esse tempo e vou orar. Irmão, Deus ele está à procura de pessoas que vão renunciar o tempo. Às vezes você poderia dormir um pouco, eu posso dormir até 8 horas. Não, eu vou dormir até as 7. Essa é 1 hora que eu vou tirar de oração. Irmão, é um tempo de qualidade com Jesus. Então Jesus ele ora, o capítulo ele começa Jesus orando para o seu momento mais difícil. Jesus começa orando, ele fala, Senhor, eu estou orando pela minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque o que Jesus ia passar não era coisa simples. Eu não sei você, se você vai tomar uma injeção lá, e o médico fala, olha, você vai tomar uma injeção. Quando você percebe que você vai tomar a injeção, e você fica prestando atenção na injeção, ela dói mais. Mas quando você não pensa na injeção, você fica distraído, o médico ele aplicou a injeção, parece que não foi nada. E Jesus ele sabia que ele ia passar por uma aflição e uma morte de cruz. Jesus sabia que ele ia enfrentar pregos. Jesus sabia que ele ia enfrentar a traição dos seus amigos, pessoas que comiam com ele na mesa, pessoas que estavam com ele lado a lado, que estavam chamando ele de mestre, para cima e para baixo. Só que Jesus sabia que eles iam negar, ia deixar ele.
Irmão, você sabia que quando você sabe que você vai enfrentar o problema ele é mais dolorido. E aí Jesus ele começa a orar, ele fala assim, Senhor, tenha misericórdia, porque Jesus ali em carne, ele falou, rapaz, eu vou enfrentar uma morte de cruz, eu vou enfrentar ali cravos na minha mão, eu vou enfrentar chicotadas, os romanos cuspiram no rosto dele, irmão. As suas vestes venderam, tornaram em sorte as suas vestes. Fizeram ele carregar um madeiro, açoitaram ele, porque quando olharam para ele, falaram, não é possível, não é o mesmo, de tanto açoite, de tanto sua que Jesus tomou. E o Isaías fala que ele não tinha beleza e nem formosura, por quê? Porque, irmão, ele foi massacrado pelos nossos pecados, ele foi surrado pelas minhas culpas. E aí Jesus ele continua orando. A próxima oração que Jesus faz é por os seus discípulos. Ele ora, ele fala assim, Senhor, abençoa os meus discípulos. Para Deus continuar fazendo a obra quando Jesus não estivesse. Irmão, porque fazer a obra quando Jesus está no presente e no meio, era muito fácil, porque Jesus sempre tinha uma palavra, Jesus sempre tinha algo para fazer. Lembra quando os discípulos ficaram sozinhos no barco? Eles começaram a olhar um pelos outros, falaram, não, a gente vai naufragar, Jesus não está aqui. Então quando Jesus não está, irmão, quando Jesus não estava presente ali, era muito difícil. Então Jesus ele orava, ele falava assim, olha, eu oro pelos meus discípulos, eu oro para que eles enfrentem as dificuldades, eu oro porque vai chegar um momento que eles vão ser expulsos das sinagogas, vai chegar um tempo que eles vão ser expulsos da igreja, vai chegar um tempo que a gente não vai poder falar o nome de Jesus em público, vai chegar um tempo que quem falar o nome de Jesus vai ser morto. Isso está acontecendo e já tem acontecido em outros países. E a terceira oração, Jesus ora por todos os cristãos. Jesus começa a oração e fala assim, olha, eu não oro só por esses aqui que o Senhor, que estão aqui, que já são meus discípulos, mas eu oro para aqueles que vão ser acrescentados, irmãos. Você já fez essa oração, irmão, na sua casa? Fala, Senhor, eu oro por aqueles que não acreditam no Senhor ainda. Eu oro por aqueles que nunca ouviram falar o nome do Senhor. Eu oro por aqueles lugares, irmão, que o evangelho ainda não chegou. Irmão, tem lugar que ainda não é conhecido o nome de Jesus. Irmão, e como que vai ser conhecido o nome de Jesus nesses lugares? Por mim e por você. É pela minha oração, é pela minha atitude, é aquilo que eu ouvi falar e é aquilo que eu pratico. Irmão, eu aprendi uma coisa, nós devemos ter uma vida com Deus, é uma vida na cruz, e essa vida na cruz é uma vida na vertical, é uma vida na horizontal. Uma vida na vertical é aquilo que eu recebo de Deus. Eu recebo de Deus, e a vida na vertical é aquilo que eu recebo de Deus e passo para as pessoas. Irmão, tem alguém esperando você falar o nome de Jesus. Irmão, e eu sempre fico olhando para o próximo, não, acho que é o próximo. Não sou eu não que vou falar o nome de Jesus. É você, irmão, é você, se você abrir a sua boca, irmão, almas vão se converter. Não espere pela outra pessoa, irmão, o seu louvor vai alcançar pessoas. Irmão, não precisa chamar outro, foi você que ele escolheu. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Irmão, Jesus gostava de orar, irmão. Coloca para mim o Lucas capítulo 6, versículo 12. E o 13 também diz assim: e um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Não está vendo? A gente vai fazer alguma coisa no outro dia, a gente não planeja, a gente não ora. Jesus, ele ficou a noite inteira orando. E aí quando amanheceu, ele fez uma escolha. E qual é a escolha? A escolha dos apóstolos, designou apóstolos. Sabe o que é designação? É indicar. Ele deu destino.
Ele mostrou o propósito. Ele designou para o propósito, para a vida de uma pessoa, ou um caminho a seguir. Irmão, ele foi lá e falou: cara, eu vou escolher os meus discípulos. Passou a noite inteira em oração. A gente passa a noite inteira dormindo, porque a nossa carne é fraca. Mas quando, irmão, a gente vai tirar o tempo para orar? Quando a gente vai tirar o tempo para renunciar essas coisas do mundo, irmão? Porque a gente só vai vencer o pecado, a gente só vai vencer a nossa carne, a gente só vai vencer as lutas se a gente começar a orar, se a gente começar a praticar o que a igreja praticava no passado, uma vida de oração. Mais um, Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. Simão e o que estavam com ele foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Irmão, Jesus sempre tinha uma preocupação com oração. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam procurando ele. Isso é bom? É bom procurar Jesus, mas se eles tivessem a mesma mentalidade de Jesus, fala: não, eu vou orar também. Porque, irmão, a gente somos imitadores de Cristo. Imitador de Cristo, irmão, ora. Imitador de Cristo lê a Bíblia. Imitador de Cristo faz as mesmas obras que Jesus fez. E Jesus o instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali. Foi para isso que eu vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios, irmão. Ele não foi de qualquer jeito, ele não foi fazer a obra de qualquer maneira, ele se preparou, ele ia para a oração, ele gostava de orar, irmão. Ele não fazia nenhuma obra sem orar, ele não fazia nada sem a aprovação de Deus, irmão. E nós muitas das vezes queremos fazer grandes obras. Eu vou fazer as obras, mas eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ter uma comunhão com Deus. Não dá, irmão. A obra ela não vai para frente. A obra só vai para frente quando eu entendo o propósito que Ele colocou na minha vida. Irmão, nós temos que parar, irmão. Parar e recalcular a rota, igual no GPS, sabe? Às vezes o GPS dá um bug e ele começa a falar: vamos recalcular a rota, essa rota aí está muito tempo, e ele recalcula uma rota menor. Irmão, precisamos parar e recalcular a nossa rota. Irmão, o povo passou mais tempo no deserto por causa da desobediência. O tempo era mais curto, o deserto ele era logo ali, mas a dureza do meu coração, a vontade de fazer a minha vontade, era muito maior do que fazer a vontade de Deus. E aí o tempo foi maior. E aí Deus falou: sabe o tempo que vocês passaram no deserto? Os seus pais passaram mais tempo no deserto que deveriam. Por quê? Porque eles tinham dureza de coração. Eu pregava, eu falava a minha palavra, mas o coração não entrava a minha palavra. Coloca para mim Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Irmão, chama alguém para orar com você. Fala: olha, irmão, eu não consigo orar, minha oração é... mas se você orar comigo, eu vou junto. Irmão, tá vendo a insistência que nós temos em oração? Não é porque a gente é bom, é porque nós necessitamos da oração. Aí Jesus falou: vamos lá, Pedro, vamos lá, João, vamos lá, Tiago, vamos orar. Mas para que essa oração? É porque é necessário eu me relacionar com meu Pai, é necessário que eu venha se relacionar com Deus. Irmão, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos ir para a oração. Nós queremos que Deus fale, mas nós queremos que Deus envie um profeta. Mas às vezes Deus ele quer falar com você e a Bíblia está fechada.
A gente aprendeu não, eu vou lá no culto e vai ser uma irmã da revelação, ela vai revelar o meu RG. Irmão, o RG não é importante. O importante é Deus revelar o meu propósito. O importante é Deus revelar para onde eu devo seguir o meu caminho. O importante é Deus revelar realmente para onde Ele quer que eu vá, para onde que eu tenho que seguir. E tem gente procurando, não, eu vou lá porque Ele vai revelar o meu RG. Aí se revelar o CPF e consultar o Serasa, aí dá ruim. Nós precisamos, irmão, ter esse propósito. Vamos lá, coloca para mim, Lucas capítulo 9, versículo 1, foi, né? Já foi? 9, versículo 1. Reuniu os 12. Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Foi isso que Deus fez para a gente, irmão. Jesus nos designou. Designou a gente para fazer isso. Realizar curas. Proclamar o reino de Deus. Curar os doentes. Ah, mas Rafael, isso foi no tempo passado. Não, irmão, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ele operou no passado, mas se a gente acreditar, Ele vai operar no presente. E se eu acreditar, irmão, a minha herança, os meus filhos, os meus netos, a minha família, aleluia, ela seguirá o Senhor. Irmão, Deus não é um Deus que para só na gente, irmão. Deus é um Deus, aleluia, que quer continuar fazendo a obra através da gente, através dos nossos parentes, através da gente e as pessoas que a gente alcance. Irmão, através do batismo ontem, irmão, Deus ali levantou 4 pessoas. Irmão, para poder fazer a obra, para continuar essa obra não vai parar. Essa obra ela vai continuar, irmão. Mas não é porque a gente é bom, é porque Deus Ele é bom. O Billy Graham, ele deixou uma frase que diz assim: Deus nos deu 2 mãos, uma para receber e a outra para dar. Nós não somos cisternas feitas para acumular. Nós somos canais feitos para compartilhar, irmão. Esse evangelho, irmão, não é só nosso. Esse evangelho, ele foi feito para compartilhar. Foi feito para me pregar aquilo que eu recebo. Mas não, irmão, nós queremos ficar só para a gente. Não, a palavra é só para mim. Deus revelou só para mim. Não, irmão, não é só para mim. É para que você alcance alguém aí na semana. É para que você pregue para o seu vizinho. É para que você mostre que você é crente, irmão. Demonstre que você é crente. Fala, eu sou crente, eu amo Jesus. Não importa o que vão te chamar de careta, as pessoas chamam os crentes aí de ladrões aí fora. As pessoas chamam os crentes aí de mau caráter. Mas não importa o que vão me chamar. Importa é o que Jesus ele vai olhar e vai me ver. Não importa o que vão falar de mim lá fora. Não importa se os cristãos eles têm uma má fama. Não importa. Importa que o nome deles seja grande. Irmão, o interessante é que no capítulo 17, é o capítulo inteiro de oração, irmão. Ele faz a oração do primeiro versículo até o último. No capítulo 16, Jesus ele alerta sobre as tribulações do mundo, ele alerta sobre a sua partida, e ele fala, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. E no capítulo 18, Jesus ele é preso no Getsemane, Pedro nega ele, e o povo escolhe Barrabás. Irmão, você está vendo que em meio às dificuldades e os problemas, Jesus ele não estava com os olhos no problema. Jesus não estava com os olhos na dificuldade. Jesus ele estava olhando para o propósito de Deus. Jesus estava orando para que Deus fizesse aquilo que ele queria fazer na vida de Jesus.
Irmão, ele sabia que ele seria traído, ele sabia que as pessoas iam escolher Barrabás, mas a importância de Jesus não estava na escolha de Barrabás. Os olhos de Jesus estavam quando ele entrega o seu espírito e fala: Senhor, aqui eu te entrego o meu espírito, está consumado. É isso, irmão. Jesus, ele está preocupado não com o começo, mas com o fim. Às vezes a gente começa mal, irmão, e o começar mal não é tão importante, mas o importante é quando você finaliza. Glória seja dada a Deus. Coloca para mim o Marcos capítulo 10, versículo 52. É conhecido, diz: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmão, sabe o que é o interessante? Eu coloquei aqui o cego Bartimeu, porque ele ouviu falar de Jesus. E aí o que move esse homem não é apenas a cura. Porque a Bíblia fala que quando ele recebe a cura, Jesus faz uma ordenança para ele e fala: vai em frente, a sua fé te salvou. E no mesmo instante ele recupera a visão. E aí o que ele faz? Vai embora para casa feliz? Não, irmão, ele continua seguindo Jesus pelo caminho, porque o importante não é receber a cura, é continuar acreditando e seguindo ele pelo caminho. Irmão, será que a gente vai receber a cura e vai embora? Não, irmão, nós receberemos a cura e nós vamos seguir ele feliz pelo caminho. Nós iremos seguir Jesus pelo caminho e testemunhando o quê? O que ele fez pra gente, o que ele fez pela gente. Irmão, imagine esse Bartimeu caminhando nas ruas ali de Jerusalém com Jesus, e as pessoas olhando, falando: ah, mas não era ele que era cego, não era ele que era mendigo, não era ele que tinha uma capa aí e ficava pedindo esmola, mas é esse que Jesus curou, e agora ele não perde mais esmola, agora ele não está mais na beira do caminho, agora ele está seguindo Jesus pelo caminho. Coloca para mim João, capítulo 4, versículo 28. Diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham, vem ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Irmão, a preocupação dessa mulher era tirar a água na hora mais quente do dia, meio-dia. E aí, ela encontra Jesus. Jesus começa um diálogo com essa mulher. E sabe o que acontece, irmão? Jesus começa a falar da vida dessa mulher. E aí essa mulher, ela tem a vida transformada ali nesse contato com Jesus. E no versículo 28, a mulher então deixou o seu cântaro. Irmão, ela deixou tudo aquilo que prendia, era um passado. Jesus afirmou para ela, falou tudo da vida dela ali, naquele diálogo. E aquela mulher, ela ouve aquilo que Jesus tem para ela, e ela não para nela. Ela vai à cidade e fala: vinde, vede, que tem um homem ali que falou tudo a respeito da minha vida, não seria esse o Cristo? E a Bíblia fala que aqueles homens saem da cidade e foram onde Jesus estava. Coloca o 31 para mim. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. E ele, porém, lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem
Só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Muitos creram em Jesus por causa da sua mensagem, irmão. Aquela mulher, ela só foi um canal de mostrar: olha, eu estava ali no poço, eu tinha uma vida destruída, eu tinha uma vida complicada, mas quando eu tive encontro com ele, eu deixei o cântaro lá, eu deixei o meu passado lá, e ela começa a testemunhar para o povo, e o povo vai lá ver quem é Jesus, e aí o povo fala: olha, a gente não acredita porque você falou que ele é Jesus, nós acreditamos pela palavra, e muitos creram na mensagem dele. Irmão, nós não cremos, irmão, porque alguém falou para a gente crer, é o que nós devemos crer. Nós acreditamos em Jesus porque ele se mostra presente dia após dia na nossa vida. Irmão, a gente não merece, irmão. Os discípulos estavam perguntando, e insistiram com Jesus: mestre, come. Mestre, vai lá, come, você não comeu nada. E Jesus falou: não é essa comida, não é essa comida que eu quero. Jesus fala: olha, a comida que eu quero de verdade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Em outras palavras, Jesus estava falando: olha, meu corpo até está com fome, mas eu tenho mais fome de Deus. Eu tenho até vontade de comer, mas a minha vontade, aleluia, é fazer a vontade do meu Deus. Irmão, até quando, irmão, a gente vai continuar pensando no cântaro? Quantas vezes a gente vai continuar pensando no nosso passado? Quanto nós vamos continuar pensando nas coisas que estão lá no passado, olhando para aquelas coisas? Não, irmão, segue o futuro, irmão. As coisas passadas já foram. Continua acreditando na obra que Deus tem na minha e na sua vida, irmão. Não foi eu que escolhi você, foi Ele que escolheu você. Eu não tenho perfil, eu não consigo escolher, irmão, mas Ele consegue. Glória a Deus. Tem uma frase do John Wesley que diz assim: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, que saiba tocar, que saiba dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Irmão, é muito importante ter dança na igreja. É muito importante, irmão, ter vários eventos na igreja. Mas se a gente não começar a colocar a oração, nós colocarmos aquilo que é princípio. O princípio é orar, irmão. O princípio é entrar na presença de Deus e entender o que Ele quer pra gente. O princípio é entrar na presença de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer, Senhor, de mim? O que o Senhor deseja de mim? Eu não quero apenas ir lá no culto do dia de domingo, eu sentar, ouvir a palavra e ir embora, não. Eu quero algo mais, eu quero que o Senhor, o que o Senhor tem para mim? Irmão, se a gente olhar e fazer uma análise aqui na igreja, a gente vai ver que tem muitas áreas que a gente poderia melhorar. Mas a gente só consegue melhorar se a gente orar. Se a gente falar: Senhor, me direciona para aquela obra, me direciona para fazer aquela obra, me direciona para melhorar ali, me direciona para que eu venha fazer algo para o Senhor. Isso é necessário, irmão. Mas eu preciso ter uma vida de oração com Deus.
Tem uma outra frase do C. Lewis, diz assim: como conhecer a Deus? É como a luz do sol, que embora não tenha os seus favoritos, não pode refletir num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade que com se reflete num espelho limpo. Irmão, a luz do sol, ela não consegue refletir a mesma luminosidade quando o espelho está sujo. Quando nós não conseguimos estar diretamente ligado em Deus. Nós temos muitas dificuldades, mas nós não conseguimos vencer, irmão, quando nós reconhecemos, quando a gente reconhecer que a gente precisa de Jesus. Então esse tema, ele foi propício. A gente, cada um somos uma unidade, mas quando a gente se une como igreja, a gente consegue vencer mais fácil. A gente consegue vencer com mais tranquilidade. Irmão, é igual um jogo de futebol, irmão. Se o atacante jogar sozinho, não faz gol. Se o técnico ele não tiver um time, não tem como ter um time. Mas quando a gente se une aqui como igreja, irmão, a gente consegue avançar. Sabe, a gente consegue ir além. A gente consegue fazer coisas, irmãos, que os nossos olhos carnais não conseguem ver. A gente consegue olhar muito mais além. Porque a promessa de Deus não é uma promessa pequena, irmão. A promessa que Deus tem para essa igreja e para com nós é muito grande. Só que nós precisamos, irmãos, acreditar que a promessa será cumprida. E nós precisamos fazer algo, é se unir como igreja em oração e falar: Senhor, já que o Senhor orava, já que o Senhor mantinha uma vida de oração, eu quero orar, eu quero ser semelhante ao Senhor. Me ajude a quebrar essa característica que às vezes a gente não consegue orar. Me ajuda, Senhor, a quebrar essas muralhas que não deixa eu ter uma intimidade com o Senhor. Me ajuda a ver os planos que o Senhor tem para mim. E às vezes eu estou de cabeça baixa e não consigo olhar os planos que o Senhor tem para mim. Senhor, me mostra, porque às vezes é necessário, irmão, a gente ver um pouquinho do que Deus vai realizar no futuro. Ô Bia, você consegue colocar o primeiro vídeo para mim? Glória seja dada ao Senhor. Um dia, o prego, já cansado e ferido, olhou para o martelo com os olhos cheios de dor e perguntou quase num sussurro: "Por que você me bate?" O martelo respirou fundo e respondeu com tristeza: "Eu não faço isso para te machucar. Faço isso porque sei que você tem um propósito." "Mas dói", disse o prego com a voz embargada. "Eu sei", respondeu o martelo com pesar. "Mas sem esse golpe, você nunca entraria na madeira, nunca se firmaria, nunca sustentaria nada." Houve um silêncio. "E você?", murmurou o prego. "Você não se cansa de me ferir?" O martelo abaixou a cabeça e disse com sinceridade: "Todos os dias. Mas continuo, porque sei que, a cada batida, você se aproxima do seu destino. E isso, por mais que doa, vale a pena." O prego, com os olhos marejados, ficou quieto por alguns instantes. Depois, com um leve sorriso de gratidão, disse: "Obrigado por me empurrar, mesmo quando doeu. Obrigado por não me deixar pela metade." Moral: às vezes, a vida nos fere. Não para nos destruir, mas para nos colocar no lugar exato onde devemos estar. A dor, por mais cruel que pareça, pode ser o empurrão que nos transforma. Um dia, o prego, já cansado e ferido, olhou para o prego era impulsionar ele para o propósito. O martelo ele martelava, mas era para impulsionar o prego para algum propósito. E às vezes, irmão, a igreja e Deus é dessa maneira.
Às vezes está doendo, é porque você está sendo impulsionado para a coisa maior. A flecha, ela só vai para frente, mas ela é puxada para trás primeiro. E aí quando ela é puxada para trás, irmão, ela ganha impulso para poder acertar o alvo. Então às vezes está doendo, irmão, às vezes não é que Deus ele é mau. É que Deus ele está impulsionando eu e você para um propósito maior. E a dor, irmão, ela faz parte desse processo. Então, irmão, tem o que você tem vivido. Prega os textos que foram pregados para você, fala, olha, eu vou assumir meu propósito com Deus. Eu sei que eu não tenho todas as características, irmão, só que quando a gente desce na presença de Deus, quando a gente se ajoelha na presença de Deus, Ele é o maior, e a gente é o menor, e aí a gente aprende com Ele. Então, irmão, pega essa mensagem, fala, Senhor, eu quero mais do Senhor, e ainda que doa, mas vai doer para alcançar o que Deus tem para você. Não vai doer porque Deus ele é mau, não vai doer porque Deus ele não gosta de você, não é isso. Irmão, todos os ensinos de Cristo foram ensinos que trouxeram dor naquele tempo do ensino. Teve um certo texto que os discípulos falam, Senhor, essa palavra é muito dura, quem que vai acreditar nessa palavra? E tem muitos que estão te deixando, Senhor. Aí Jesus lança uma palavra para eles, vocês querem ir também? Aí um responde, não, a gente não quer ir, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde que eu vou, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida? Enquanto eu estava caído, enquanto eu estava derrotado, enquanto ninguém dava nada para mim, o Senhor olhou para mim, o Senhor estendeu a mão para mim, para onde que eu vou? E aí os discípulos entendem que ainda na dor, que ainda no problema, que ainda na dificuldade, eles